Então, nós temos estado a estudar, ou estivemos a estudar o livro de Êxodo. Muito bem. E temos visto acerca, um bocadinho o tema que acabámos de cantar, ir à presença de Deus, ou seja, estar na sua presença de alguma maneira, e como é que isso é possível. E foi bastante interessante a música que tivemos a cantar, acerca de como nós vamos à sua presença, não por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. E hoje vamos começar um novo tema, uma nova secção. E eu queria vos perguntar, é uma pergunta difícil, que envolve conhecimento de várias gerações. Está bem? O que é que foi tema de música, ou título de música, de uma canção dos The Police, ou seja, do Sting, da Taylor Swift e um filme com o Kevin Costner? Uau, tanta referência e diferente. Alguém? Não? O Taylor Swift se calhar está a desviar os mais velhos, Sting está a desviar os mais novos e Kevin Costner... Quem é esse? E se Jesus escrevesse uma carta à igreja de Eiras? O que é que ele iria dizer? O que é que estaria nessa carta? Bom, felizmente temos aqui uma mensagem numa garrafa, message in a bottle. Então o Sting cantava, ele pedia ajuda, não é? Como é que ele pedia ajuda? Como é que se pede ajuda? É dizendo o quê? SOS. Ou SOS, sim. Pelos vistos, a Taylor Swift também tem uma música, essa eu não sabia, com o mesmo título. E o Kevin Costner? Alguém se lembra? Havia um filme que uma senhora encontra uma garrafa na praia com uma carta. As palavras que nunca tirei, sim. E acho que as três referências são acerca de amor, de alguma maneira. São acerca de amor. Nós hoje vamos começar uma nova secção no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Ou seja, vamos ver as 7 cartas que Jesus escreve a 7 igrejas. Em cada carta, Jesus apresenta-se de uma determinada maneira. E ele apresenta-se usando imagens gloriosas. Não tanto do Jesus que caminhou com os discípulos, mas do Jesus morto, ressuscitado e glorificado, e agora à direita do Pai. E é interessante que a descrição de Jesus, em cada uma das cartas, João já o descreveu no capítulo 1. E vamos só ler primeiro, no capítulo 1, a maneira como João descreve Jesus. Ou seja, há uma voz, no versículo 11, que lhe diz: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, nesta descrição, ela depois vai sendo usada, determinados aspectos desta descrição, nas 7 cartas, que é bastante interessante. Ou seja, as cartas têm uma estrutura bastante semelhante umas às outras. Jesus apresenta-se, ele fala acerca de coisas boas e menos boas, da avaliação que o Daniel esteve aqui a falar há pouco. Ele chama ao arrependimento, normalmente,
e ele oferece uma promessa a quem ouvir a sua mensagem. Então é mais ou menos assim a estrutura, mas há pequenas diferenças de carta para carta. E hoje vamos ler acerca de uma igreja que é como o personagem do filme As Palavras que Nunca Te Direi. O Garrett, que é a personagem do Kevin Costner, ele perdeu o amor da sua vida e ele não sabe como recuperar. Ele sente-se preso e não sabe como recuperar o amor da vida, digamos assim. Agora, o que eu queria que pensássemos ao longo desta manhã é qual o perigo de uma igreja perder o amor, o zelo por Deus, o entusiasmo. Qual o perigo e como é que pode voltar a tê-lo? E que, querendo Deus, iremos ter a resposta nesta passagem. Então, Apocalipse 2, e vamos ler os versículos 1 a 7. Dizem assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te por aquilo que já ouvimos esta manhã, pela também a oportunidade que já tivemos de te louvar, de te agradecer, de pensar e refletir em Jesus e naquilo que Ele fez por nós. E, Senhor, queremos agora que nos concedas que possamos ouvir. Queremos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito. À Tua Igreja, enquanto Igreja aqui em Eiras, mas também individualmente a cada um de nós. Então nós pedimos-te isto, em nome de Jesus. Amém. São apenas 7 versículos, e se calhar alguns de vocês já estavam habituados a 30, 40, 3 capítulos ou 5 capítulos de Êxodo. Mas nesta breve carta vamos ver a presença de Jesus, o aviso de Jesus e também a promessa de Jesus. E os primeiros 3 versículos, eles falam acerca que Jesus está presente. Não sei se já uma vez tinham pensado nisso, da maneira como é escrito aqui. Diz ao anjo da igreja em Éfeso: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E ele diz que conhece tudo acerca da igreja. Ou seja, Jesus está presente na igreja, ele conhece a igreja. Ele conhece tudo aquilo que a igreja faz. Não sei se alguma vez viram um programa que é o Colega Misterioso, ou o Undercover Boss, em que o dono da empresa disfarça-se, infiltra-se na empresa numa das suas lojas, digamos assim. Imaginem a H&M ou a Zara. Então o dono, ou a dona, não sei quem é, mas disfarça-se e vai para uma loja trabalhar. Atender clientes, repor a roupa. Para quê? Para ver como é que os funcionários trabalham. Para ver a parte mais baixa, digamos assim, da hierarquia, da estrutura de todo o negócio. Como é que eles estão a servir ao público. E é um programa bastante interessante, porque muitos deles não faziam ideia como é que as lojas funcionavam, os desafios, os encorajamentos de cada funcionário. E, por norma, havia sempre um bom funcionário que trabalhava bem, mas tinha circunstâncias difíceis em casa, e ele dava sempre uma recompensa. E, por norma, havia um mau funcionário que tinha uma consequência. E muitas vezes ele era chamado a mudar. E se ele mudasse, ele podia continuar. Houve outros que eram logo despedidos. Deus não precisa de se disfarçar para vir à igreja. A igreja é sua. E Ele está presente. João acabou de descrever aquilo que viu. E ele viu 7 candeeiros de ouro.
Os 7 candeeiros são as igrejas. O versículo 20 do capítulo 1 já nos dá essa interpretação. Não precisamos de pensar o que é que são os candeeiros no livro do Apocalipse. São as igrejas. No meio dos candeeiros estava Jesus, que é aquilo que lemos da nossa passagem. Tinha na mão direita 7 estrelas, que mais uma vez, capítulo 1, versículo 16, nos diz que as estrelas não são aquelas armas dos ninjas que mandam, mas são os anjos. Ou seja, a presença de Deus revela também autoridade. Aquilo que Jesus está a dizer revela autoridade. Ele tem autoridade sobre as igrejas, então devemos ouvir as coisas que ele está a dizer. Isto não é apenas para Éfeso, eu creio. É também para nós. É também para nós. O primeiro versículo tem um propósito bem claro. Lembrar aos cristãos quem é o dono da história, quem é o Senhor da igreja. E é Jesus. Aquele que conserva na mão. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. E ele sabe tudo aquilo que acontece nas igrejas. E isso é um encorajamento e uma preocupação. Acho eu. É um encorajamento porquê? Porque ele sabe os problemas e as dificuldades que a igreja passa. E a igreja não apenas corpo, mas cada um de nós. Ele sabe as dificuldades que cada um de nós passa. E por isso é um encorajamento saber que Jesus está presente. Ao mesmo tempo é um desafio, ou uma preocupação. Porquê? Porque ele sabe todas as nossas falhas, todas as confusões que armamos dentro da igreja, às vezes coisas que levam à divisão dentro da igreja. Jesus sabe, ele está presente. Então é ao mesmo tempo um encorajamento e também uma preocupação. Mas Jesus começa por dar as coisas boas. E talvez se fosse esta carta para a igreja em Eiras, talvez ele começasse pelo seguinte: eu conheço todos os anúncios que vocês dão no final, ou seja, todos os vossos ministérios. Jesus sabe que apesar das dificuldades, o esforço de cada um de vocês em estar presente no culto ao domingo, o esforço e o sacrifício de às vezes estar no grupo familiar, ou nos grupos familiares de terça e de quinta, às vezes o esforço para ir ao estudo de senhoras, ao GIF, ao clube, escola dominical. Jesus sabe o esforço para continuar a limpar a igreja, organizar o espaço, para dar boleias a pessoas, ter de sair mais cedo, ter de fazer um desvio, receber pessoas em casa, ir buscar livros à CLC e trazer para aqui, fazer comida para outras pessoas, organizar os biscoitos, organizar o café. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe tudo isso. A maneira como tentam servir até fora da igreja, com o GBU, com o Serve the City, trazer fruta, legumes da horta e partilhar. Deus sabe tudo isso. Podemos ter a certeza porquê? Porque Jesus sabe todas estas coisas que a igreja em Éfeso faz. A partir do versículo 2, o teu labor, a tua perseverança, que não suportas homens maus, que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, Jesus sabe quando a igreja, por vezes, afasta determinadas pessoas. Éfeso teve de fazer isso, afastou determinadas pessoas que não estavam a fazer bem à igreja. Deus sabe acerca do ensino e de que por vezes tem de afastar determinados pregadores se o ensino não está a ser bom, se não é fiel às Escrituras. E Éfeso, os cristãos em Éfeso estavam a fazer isso. É interessante que Éfeso é mencionado noutras partes da Bíblia. Numa das viagens de Paulo, ele vai para Éfeso e ele depois passa por lá, e no capítulo 20 de Atos, versículo 28 e 32, Paulo está a despedir-se da liderança, dos anciãos em Éfeso. E ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou anciãos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E creio que a igreja em Éfeso tem feito isto.
Ela tem feito isto, desde que Paulo se foi embora. E reparem, os perigos que Paulo avisou, pessoas que vêm de fora e pessoas de dentro também. As pessoas da igreja conseguiam distinguir boa teologia, boa doutrina, de teologia má, de doutrina errada. Provavelmente as pessoas da igreja em Éfeso eram as que mais reportavam vídeos do YouTube. Eles, ao ver os vídeos do YouTube, pensavam assim, não, isto não está certo. De acordo com a Bíblia, com aquilo que eu aprendi na igreja, isto não está certo, spam. Acho que não há spam no YouTube. É reportar qualquer coisa, reportar o vídeo, não é? Eles eram os que mais faziam isso. Eles tinham boa doutrina, boa teologia. Será que nós conseguimos ter esse discernimento? Será que ao ouvir um vídeo no YouTube de algum suposto pastor ou apóstolo ou outra coisa que esteja a falar sobre Deus, nós conseguimos distinguir aquilo que está certo e aquilo que está errado? No colega misterioso havia quase sempre o foco no empregado bom. Ou seja, aquele que tem dificuldades, mas que não deixa que isso comprometa o seu trabalho e por isso ele é recompensado. Mas os maus trabalhadores, eles precisavam de ser corrigidos ou lançados fora. Mas porque Jesus está presente e muitas vezes havia esta oportunidade, que é uma graça, que é a graça da parte do empregador dizer: tu fizeste isto mal, mas se tu mudares, tu podes continuar. E é isso que vamos ver agora a seguir. Nos versículos 4 a 6, há um aviso de Jesus à igreja, que é um aviso gracioso. É a graça de Deus para a igreja. E diz assim novamente os versículos 4 a 6. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, depois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o Daniel criou uma sanduíche, aqui está uma sanduíche, nestes versículos. Ou seja, tenho contra ti, versículo 4, e depois no versículo 6, tens contudo a favor, contra, a favor. E no meio está o aviso, lembra-te de onde caíste e aquilo que deve ser feito. Agora para os mais velhos, o clássico, aquele filme clássico, Guerra das Rosas, com o Michael Douglas e a Kathleen Turner. Se calhar até ninguém viu este filme. Mas é um filme sobre... É um casal que a esposa quer o divórcio. E o marido diz a determinada altura: acho que me deves uma boa razão para o divórcio. Eu trabalhei sem parar por ti e para que as crianças tivessem uma vida boa, e por isso deves-me uma razão que faça sentido. Diz-me. E a esposa diz: quando te vejo comer, quando te vejo dormir, nestes últimos tempos, quando olho para ti, eu só quero partir a tua cara. Um bocadinho forte, não é? Mas este aviso é forte. Não é acerca de partir a cara, mas é forte. Então Jesus diz-nos uma coisa contra, uma coisa a favor e o aviso. Mas o que é isto do primeiro amor? O que é isto do primeiro amor? Havia um teólogo que estava a falar acerca daquele amor de lua de mel, que contrasta com o amor do aniversário dos 50 anos de casado. E é um amor diferente. Ou o amor da maternidade, do bebê nascer e olhar para ele, oh, e há aquele amor incondicional naqueles primeiros meses, naqueles primeiros anos, mas depois vem a adolescência e o amor esse amor incondicional vai sendo desafiado cada vez mais, até que o único interesse do filho é a herança, e aí já não há amor. Já não há amor. Pai, mãe, e que tal um lar? Não está na altura, não está na hora. E o amor transforma, vai desaparecendo. Mas em relação à igreja, e em relação é aquele amor, aquele entusiasmo, aquele zelo por Deus inicial. Quando ouvimos acerca do Evangelho e realmente o compreendemos e queremos fazer coisas. Estamos tão entusiasmados que queremos só fazer coisas por Deus, para Deus. Mas a igreja, ela tem boa teologia, mas não tem amor, entusiasmo, zelo por Deus.
Ela faz as coisas por rotina. Ela vai à igreja porque porque já há muitos anos que vai à igreja. Ela limpa a igreja porque, pronto, tem de se limpar. Ela vai servir o café porque sempre serviu o café. E tornou-se rotineiro, sem entusiasmo, sem alegria, sem satisfação no Senhor. E se é assim que estás hoje, e se é assim que a nossa igreja está hoje, há uma coisa a fazer. Aliás, há 3 coisas a fazer que Jesus diz. Lembrar, arrepender e voltar. Lembrar, arrepender e voltar. Lembra-te do entusiasmo que marcou a tua caminhada com Deus no início. Lembra-te dos tempos devocionais, das atividades da igreja que todos frequentavam e todos se dispunham a ajudar, a participar. Lembra-te que esse entusiasmo veio de um profundo reconhecimento do teu pecado e de não conseguires viver bem de uma forma consistente. Lembra-te quando percebeste que Deus é santo e é separado de nós e Ele julga o pecado. E tu ias ser julgado. Lembra-te da forma como Deus providenciou alguém que fosse castigado no teu lugar, que pagasse o preço dos teus pecados e dessa forma te deixasse livre para o servir, para viver com Ele. Lembra-te deste bom Salvador que entregou a sua vida por ti. Arrepende-te. Arrepende-te da forma como tens estado a viver, sem entusiasmo e alegria, em que as coisas para Deus são apenas uma rotina. Arrepende-te e volta para aquele amor, alimentado pela noção da seriedade do teu pecado e pelo amor que Deus demonstra em Cristo para com pecadores. A consequência é grave. A ameaça é séria, mas faz sentido. Qual é a ameaça que Jesus, ou qual é a consequência? Moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro? É a igreja. É o ser igreja. A consequência é que a igreja deixa de ser igreja, passa a ser apenas um grupo de pessoas. E nada mais do que isso. Apenas um grupo de pessoas. Há mais uma coisa que Jesus ainda adiciona, que é a parte boa, digamos assim, ou positiva também. É o facto da igreja odiar as obras dos nicolaítas. E não sabemos muito acerca deste culto dos nicolaítas, mas provavelmente envolvia idolatria e imoralidade sexual que caracterizava essa seita. Bom, no fim daquele filme, A Guerra das Rosas, não sabem como é que acabam. É um filme antigo, acho que ninguém vai ver agora, então vou-vos dar o spoiler. No final, eles estão os dois, não sei como, mas pendurados num candeeiro enorme. Que eles tinham uma casa enorme e havia um candeeiro enorme. E não sei, já não me lembro, mas eles estavam os dois em cima do candeeiro. E o candeeiro cai com os dois, de uma altura grande. E eles estão ali os dois a morrer. E o marido pega na sua mão e coloca assim no ombro da sua esposa, como que sinal de, olha, estamos prestes a morrer. No fundo, eu até te amo. E ela vai com a sua mão e coloca a sua mão sobre a dele e tira a mão dele. É um último gesto de rejeição. O aviso de Jesus é duro, mas é gracioso. É gracioso. É uma oportunidade de lembrar, arrepender e voltar. A igreja vive com boa doutrina, mas sem amor, sem devoção a Deus. E não apenas oferece um caminho de volta, mas lembrar, Jesus vai também lembrar de uma das suas promessas. Ou seja, Jesus não apenas é gracioso a dizer, olha, lembra-te, arrepende-te e volta, como também ele ainda dá algo mais. Ele dá uma promessa. Versículo 7, a promessa de Jesus à igreja. E esta promessa é entusiasmante, assim como esta música. Era um mundo novo. Um sonho de poetas. Ir até ao fim. Cantar novas vitórias. Vá lá, portugueses. Vocês devem conhecer, portugueses mais velhos. E ergueram orgulhosas bandeiras. Pronto, a Ana já sabe. Viver aventuras guerreiras, foram 1000 epopeias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau. Ai,
fui até Timor. Já fui? Um conquistador. Agora pensando na letra da música, é um bocado colonialista, não é? Mas Jesus, o que é que ele diz no versículo 7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor ou ao conquistador. Podemos usar as duas palavras. Então Jesus deixa a possibilidade da sua igreja ser um grupo de conquistadores. Não nesse sentido colonialista, mas no sentido de aqueles que ultrapassam um grande obstáculo, que conquistam algo da sua fraqueza e até do seu pecado. Então às igrejas em Éfeso, aos cristãos em Éfeso e a todos nós, há esta possibilidade de sermos conquistadores. O que é preciso? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E neste caso o Espírito está a louvar alguns aspectos da igreja, a apontar para um grave problema que os cristãos não se estão a perceber, que é a falta de amor, a falta do zelo, a falta do entusiasmo. Então há aqueles que se lembrarem do passado, há aqueles que se arrependerem e voltarem a fazer com o entusiasmo do início. Então esses serão conquistadores. E qual é o prémio para o conquistador? Alimentar da árvore da vida. Bem, eu sei que o Vítor se alimenta das árvores no seu trabalho, várias vezes, que ele tem lá muitas laranjeiras e outras frutas, não é? Mas alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que é isto? Isto faz-nos lembrar alguma coisa da Bíblia, do início, do jardim, do Éden, não é? Aquele início, quando vemos que nós, entre aspas, com Adão e Eva, e estávamos na presença de Deus, sem tabernáculo, sem sacerdote, sem sacrifícios, porque ainda não havia pecado, ainda não tínhamos desobedecido. E estávamos numa presença com Deus, sem uma limitação, cara a cara com Deus. E Jesus está a prometer isso aos conquistadores, um regresso ao local de onde fomos expulsos. E esse local não é necessariamente o jardim do Éden, mas é a presença de Deus, que depois o livro do Apocalipse nos vai apresentar um novo lugar, muito semelhante ao primeiro, mas ao mesmo tempo diferente. Mas o mais importante desse lugar é que Deus está lá. Então depois, se quiserem ler Apocalipse e chegar ao fim, então vão ver esse novo lugar. Como? Como é que nós podemos ser conquistadores? Bem, se formos muito fortes, se depender tudo de nós, o problema é que se depender tudo de nós, nós não seremos. Nós não vamos conquistar, nós não vamos ultrapassar, nós não vamos conseguir. Mas há outra pessoa que no livro do Apocalipse tem este título de conquistador ou de vencedor. Em Apocalipse 5, versículo 5, quando João está a ver como que ele está a ver os planos de Deus para o futuro e a justiça de Deus a ser feita, e está tudo num rolo, só que não há ninguém que consiga abrir aquele rolo. E alguém lhe diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu. Ele conquistou para abrir o livro. Então Jesus pode prometer a vida eterna para aqueles que vencerem. Porquê? Porque Ele venceu primeiro. Para aqueles que conquistarem, porque Ele conquistou primeiro. Ele é o conquistador. E nós apenas o seguimos, lembrando isso mesmo, que Jesus conquistou a morte. Ele derrotou o poder da morte. Ele conquistou para si o perdão dos nossos pecados. Então, se nós confiarmos nele, os nossos pecados estão perdoados. E Ele chama-nos a segui-lo, não como rotina, mas com alegria e devoção. Então nós olhamos para a presença de Jesus com a autoridade na igreja. Vimos também o aviso gracioso de Jesus. E agora a promessa a todos os que ouvem. E a pergunta é esta: como é que está o nosso entusiasmo por Deus? Como é que está o nosso amor por Deus? De que forma é que isso se traduz no nosso testemunho? Eu sei que alguns cristãos mais velhos, e não necessariamente desta igreja, mas de outras igrejas também, às vezes a tentação é olhar para trás com saudosismo e pensar: naquele tempo é que era.
E era um tempo diferente. Mas há aquelas saudades de nós fazíamos, íamos a pé, de bicicleta, e tudo coisas boas, sem dúvida. Mas depois esse saudosismo é marcado por alguma tristeza do presente. Porque parece que já não veem as coisas que antigamente viam. Antigamente abria-se igrejas e hoje várias estão fechadas. E se esta é a tua situação aqui hoje, já pensaste que fazes parte de uma igreja local que tem um projeto para abrir uma nova igreja em Coimbra? E isso é bastante entusiasmante. E tu fazes parte deste projeto. Toda a igreja está envolvida neste projeto. Querer testemunhar de Jesus às pessoas em Coimbra. Será que podes pensar em como podes ter entusiasmo renovado por Deus? Então relê esta carta. Relê aquilo que Jesus diz que devemos fazer. Lembrar, arrepender e voltar. Relembra as verdades que ouviste da palavra de Deus. Relembra os teus versículos preferidos quando eras mais novo. As experiências que viveste com Deus. Lembrar quando a santidade de Deus expôs o teu orgulho, expôs a tua hipocrisia, o teu egoísmo, a tua fraqueza, a tua cedência às tentações. E lembrar que o Evangelho providencia para todas estas falhas. Todas. Em Cristo, eu e tu somos perdoados, justificados, somos santificados, somos filhos, somos herdeiros. Isto é uma nova identidade. Que enquanto igreja possamos ir sempre lembrando quem somos em Cristo. Arrependendo do nosso pecado. E arrependendo de alguma falta de alegria e entusiasmo. E voltar a essa alegria inicial. Para quê? Para a glória de Deus, não para a nossa. Para o testemunho do Evangelho de Jesus, não para o nosso testemunho. E através do poder do Espírito Santo. E fica esta promessa. Um dia estaremos na sua presença, sem mais lágrimas, sem mais sofrimento, sem pecado. Teremos conquistado, porque Jesus conquistou primeiro. Vamos orar. Querido Deus, queremos, de facto, refletir sobre as nossas vidas. Refletir sobre a nossa caminhada contigo. E ver como estamos hoje. E até que ponto há algum desânimo, alguma falta de alegria, alguma falta de entusiasmo, alguma falta de zelo por ti. E, Senhor, queremos nos arrepender disso. Queremos pedir-te perdão. Queremos agradecer-te porque o perdão está disponível em Jesus. E, Senhor, queremos pedir que nos ajudes a voltar a esse entusiasmo, a essa alegria, a essa satisfação em Ti. Relembrar a nossa identidade, quem nós somos contigo. E, Senhor, queremos orar também se alguma pessoa aqui ainda não experienciou isso. Então que te possas mostrar a ela, que te possas revelar a ela. E que ela possa ver, através da Tua palavra, que Tu és um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que está longe, mas fez-se perto na pessoa de Jesus. Um Deus que carrega o preço dos nossos pecados, das nossas falhas em viver vidas boas. E esta oferta é gratuita, é graciosa. E, Senhor, que essa pessoa possa aceitar este convite. Senhor, queremos orar também enquanto igreja. Ajuda-nos a lembrar, a arrepender e a voltar, se esse é o facto. Pedimos a Tua bênção para os vários ministérios. Pedimos a Tua ajuda para que os possamos aproveitar, frequentar, participar com entusiasmo e alegria. Com vontade de Te conhecer melhor em cada um destes ministérios. Com vontade também de partilhar as boas notícias do Evangelho de Jesus. E, Senhor, agradecemos pela promessa que não merecemos. A promessa não só de que estás connosco, a promessa não só que há graça e misericórdia ao longo da nossa caminhada contigo, mas também que há uma promessa para o fim, que a morte não é o fim. Podemos continuar. Então, Senhor, pedimos que nos ajudes a que as nossas vidas declarem que Cristo basta para nós, que Ele é suficiente e sempre suficiente, e que a nossa satisfação possa continuar em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.